Os terremotos são tremores de terra causados pela liberação repentina da energia acumulada nas rochas. O ponto da superfície da Terra, localizado logo acima do ponto de origem dessa liberação de energia, chama-se epicentro do terremoto. Quanto mais próxima do epicentro estiver uma região, maior será o impacto do terremoto sobre ela. Observe como os cientistas determinam a localização do epicentro de um terremoto. Quando um terremoto ocorre, ondas se propagam em todas as direções. Existem dois tipos principais de ondas, as ondas P, ou primárias, e as ondas S, ou secundárias. As ondas P provocam a compressão e a expansão das rochas, propagando-se a uma velocidade de aproximadamente 5 km por segundo. Já as ondas S são responsáveis pelos danos materiais. Elas viajam pela crosta terrestre movendo-se para cima e para baixo a 3 km por segundo aproximadamente. Esses dois tipos de ondas são detectados por um instrumento chamado sismógrafo. Inicialmente, o aparelho detecta a chegada das ondas P. Um pouco depois, ele informa a chegada das ondas S. A diferença de tempo entre a chegada dessas duas ondas determina a distância do epicentro ao local onde o sismógrafo está. Ou seja, utilizando um sismógrafo é possível saber a que distância do aparelho está o epicentro do terremoto. Mas apenas um sismógrafo não é suficiente para a posição exata do epicentro. Imagine, por exemplo, que os registros feitos por um sismógrafo A apontem que o abalo começou a 300 km de distância dali. O epicentro do terremoto poderia estar em qualquer ponto da circunferência centrada em A e com raio de 300 km. Agora, suponha que em outro lugar um sismógrafo B indique que o epicentro do terremoto está a 200 km de distância. Com esse dado, concluímos que o epicentro está nesta circunferência. As circunferências determinadas pelos dois sismógrafos são secantes, pois têm dois pontos em comum. Por isso, quando combinamos as informações dos dois sismógrafos, descobrimos que o epicentro do terremoto poderia estar em dois locais. Então, para encontrar o local exato do epicentro, é necessário um terceiro sismógrafo. Se esse sismógrafo registrar que o epicentro está a 150 km de distância, determinamos a localização exata do epicentro por meio da combinação de todas as informações.